Olá, seguidores! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o final da festa dos fundos de infraestrutura indexados ao CDI. Eu, Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, o vídeo de hoje vai ter basicamente duas partes, tá? Uma parte mais teórica agora no início e depois de forma mais prática, citando alguns fundos de infraestrutura que vão ser mais impactados e aqueles com menor impacto. Então, indo aqui para a parte teórica. Então, durante vários meses, nós tivemos fundos de infraestrutura ultra high grade pagando até mais do que fundos de papel high yield. Acho que talvez o melhor exemplo seja o fundo CDI 11 da Sparta, né, que teve aqui uma remuneração realmente bastante atípica. Eu só teve algum tempo, aqui em setembro de 2025 chegou a pagar R$ 2 por cota. No entanto, esses valores aqui de 1,61 que teve em 3 meses, isso daqui não deveria ter acontecido, né? Então, tratando aqui de um fundo muitíssimo seguro, com taxas muito baixas mesmo, pagando mais do que fundos high yield ou até ultra high yield. Então, aqui já era para ter noção de que tinha alguma coisa errada. E agora, basicamente, a realidade está se estabelecendo, né? E olha, o que está acontecendo agora não tem nada de errado. Na verdade, o que estava incorreto mesmo eram essas distribuições não condizentes com o nível de risco dos fundos. E aqui eu preciso elogiar o Itaú por ter sido o mais pé no chão da turminha aqui e subido valores bem mais realistas frente às taxas desses fundos. Mas então, vamos aqui para a explicação do que é que está acontecendo com esses fundos aqui que a gente tem observado uma queda tão brusca na cota patrimonial de vários FIINFs. Então, basicamente o que a gente teve foi uma procura gigantesca por debêntures incentivadas já há algum tempo, já tem vários meses. E que os motivos são principalmente três. Primeiro, a gente teve a MP303 lá no. Acho que foi que caiu lá em outubro de 2025, que tinha proposta de fazer tributação de vários ativos isentos, como CRI, CRAs, DBs ativadas. Então, muita gente correu para se posicionar antes que tivesse essa taxação aqui no começo de 26. No entanto, não foi para frente, né? Contudo, já tinha, apesar de ter se livrado desse fator, já tinha outro fator em andamento, que era a taxação dos super ricos, né? E, no entanto, eles também já estão se acostumando a fugir aqui dessas novas taxas sobre os dividendos. Inclusive, já vimos notícias de que a expectativa de taxação dessa medida foi muito abaixo aqui do esperado, né? Então é difícil você tributar o pessoal super rico, né? Eles têm equipes apenas para isso, para tentar pagar o mínimo de imposto possível. O terceiro motivo é a Selic. Essa Selic elevada, ela também ajuda bastante, porque quanto maior a Selic, maior é a mordida do fisco no imposto de renda. Por exemplo, se você tem uma taxa Selic de 5% e que é uma mordida do fisco aqui de 20%, você vai perder 1% em taxa, né? Já se você tem 15% de rentabilidade, você tem uma mordida aqui do fisco do leão de 20%, vai estar te cobrando 3%, vai estar levando 3% de taxa embora. Então, quanto maior a Selic, mais tende ao mercado de procurar por debêntures incentivados e ativos isentos, para eles pagarem menos tributação. E agora, com a expectativa de queda da Selic, é algo que a tendência agora é mais para queda do que manutenção ou sequer aumento, a tendência é que essa vantagem dos ativos isentos eles comecem a perder atratividade, né? Mas enfim, toda essa procura ela fez com que as debêntures se valorizassem bastante.
No entanto, o mercado acaba que ele se ajusta, né? Como a demanda ela estava muito alta, os preços aumentaram, né? Os preços de debêntures se valorizaram. Isso aqui acaba incentivando a oferta. Então, começou a ter uma maior oferta de debêntures no mercado, né? Os emissores, as empresas, elas estão meio que tirando proveito desse momento em que os investidores estão querendo bastante debêntures, muitos deles remunerando menos do que a Selic, para aproveitar para emitir. Inclusive, a Capitana chegou a relatar isso em um dos seus últimos relatórios. Vou mostrar aqui para vocês. Ah, instante que acho que foi no relatório de fevereiro. Lá, carregar aqui. Ahn, Aqui, ó. Esse movimento foi impulsionado por mudança na dinâmica de oferta e demanda no mercado, com crescimento expressivo no pipeline de novas emissões primárias, aliviando a pressão compradora e trazendo maior seletividade às negociações. Ou seja, o mercado tinha proveito que as taxas estavam muito comprimidas, muito baixas, o mercado aceitando debêntures com taxas abaixo da Selic para emitir mais, né? As empresas, elas não são bobas, ok? Então, isso tirou pressão dessa... tirou pressão aqui da pressão compradora sobre as debêntures. O mercado, ele está se ajustando, né? No entanto, ainda falta bastante para se ajustar, conforme a gente pode observar aqui pelos relatórios de Ogin 11, que trata isso aqui de forma, tratando isso aqui de forma bem explícita, tá? Que ele mostra como é que está essa evolução dos spreads cobrados de bem incentivadas. Que notem que em meados de junho de 2023, o mercado cobrava um spread de 1,35, ou seja, a média das DB incentivadas é de CDI mais 1,35. Aqui na época da MPT-03, com aquela pressão enorme, chegou aqui a uma remuneração média de CDI menos 0,42. Aqui, provavelmente foi em janeiro, fevereiro, quando estava aqui a questão da taxação super ricos, novamente a gente observou uma correção de spread bem pesada, resultando aqui em CDI menos 0,40 novamente. Entanto, o mercado está começando a se ajustar. Aqui atualmente tem CDI menos 0,09 e segue aqui esse processo de descompressão, ou seja, o mercado começando a cobrar mais taxas de debêntures, que por conta da ausência desses três fatores que levaram a, a compressão de spreads, né? Não tem mais MP303, super ricos já estão se acostumando aqui a essa questão da tributação de dividendos, e a Selic ela tende a cair bastante aqui nos próximos meses e anos. O mercado começa a reprecificar tudo isso, né? Então, assim, espero, não sei se ficou claro, espero ter sido didático aqui para explicar para vocês o que está acontecendo, o motivo de estarmos observando o patrimônio dos fundos de infraestrutura caindo de forma tão abrupta, tá? Ok, agora vamos para a segunda parte do vídeo em que vou falar de forma mais prática sobre esse impacto. Ok, começando aqui pelos fundos menos afetados. Um deles, por incrível que pareça, é o fundo Ogin 11, que apesar das taxas estarem caindo bastante, aqui o fundo foi bastante conservador nos pagamentos de rendimentos aqui nos meses mais recentes, né, pagando apenas 10 centavos. No entanto, o fundo está passando algum aperto pelo seguinte motivo. O fundo ele ficou algum tempo sem pagar rendimentos devido ao, pelo menos no CRI Sustem. No entanto, rapidamente ele recuperou essa cota patrimonial dele, muito devido a essa valorização das debêntures. Então ele passou pouco tempo sem pagar rendimentos. E agora meio que está pagando o preço por essa recuperação rápida demais, né? E ainda não sabemos como é que vai ser aqui nesse mês de abril, se ele vai ter condições de pagar rendimento ou não. Outro fundo que também foi menos afetado, mais conservador, foi Ifriose do Itaú, assim como comentei com vocês. Aqui vou mostrar para vocês.
Aqui novamente ensina como é que pega a informação da cota patrimonial. Vocês vão no Clube FI, na guia básico, copiem o CNPJ, ah, copiar o CNPJ, vão aqui no site da Ambima Data, que aqui na, na parte de pesquisar, vocês vão colar o CNPJ, manda pesquisar, vai aparecer aqui, vocês vão aqui em dados periódicos. Aqui vocês vão observar que a gente tem uma cota patrimonial em queda, né? Fechou aqui massa em 103,52, agora aqui em meados de abril já está abaixo dos R$ 102. Então, ele está assim sendo bastante afetado pela questão da desvalorização das debêntures, mas como o fundo ele foi bastante conservador nas distribuições, ele ainda tem bastante reserva aqui para fazer os próximos pagamentos, tá? Outro comentário a comentar agora sobre a situação em CDI 11. CDI 11. Opa. Antes de continuar, lembro vocês que já discuti isso aqui com bastante calma no meu grupo Telegram para holders, tá? Caso tenha interesse, clique no primeiro link da descrição e seja membro nível prêmio. Aqui, CDI 11. Quando a gente observa aqui o comportamento dele, a cota patrimonial está praticamente estável, né, entre março e meados de abril. Isso que acontece porque o fundo está com muito caixa, né? Ele fez uma emissão e está com bastante renda fixa que não vai ser afetado por essa questão da descompressão de spreads. Então, mesmo não tendo sendo nem um pouco, tendo nem se, tendo se nem um pouco conservador nas distribuições, até que ele não tá sendo afetado, né? A reserva dele caiu bastante. Muito tempo que eu não vejo fundo com tão pouca reserva, que 102, R$ 2,30 de reserva ainda. Tem bastante reserva, né? Mas queimou bastante reserva que o fundo criou lá no passado. Mas aqui falando sobre alguns fundos que não foram tão conservadores. Temos aqui BINC11 do Bradesco. Lá, BINC. BNC aqui está com uma cota de 102,95. Então saiu de 104,26 aqui no final de março para agora R$ 103 de cota patrimonial. BNC que não tem sido nem um pouco conservador, né? Inclusive o último rendimento pagou 1,50 por cota. Rendimento não faz no menor sentido quando a gente está quando a gente pensa num fundo bem high grade, como se trata aqui desse fundo do Bradesco. No entanto, aqui não tem uma boa clareza sobre qual que é a forma de distribuição de BINC. Então não sei se ele está aqui com muita reserva ainda. Aparentemente sim, né? Que a cota patrimonial está aqui acima de R$ 100. Imagino que deva ter ainda alguma bastante gordura aqui para ser distribuído, tá? Mas, enfim, aqui é um fundo que não foi conservador nas distribuições. Outro que não foi nem um pouco conservador foi no IF11, o FINF do Nubank. Esse aqui é um fundo que vi muita gente bastante entusiasmada com o fundo, com os pagamentos dele, mas eu tomaria cuidado, tá? O rendimento já começou a dar uma queda, o VP do fundo também já tem caído, né? Vê aqui abaixo dos R$ 100, aqui 98,54. Não sei ao certo como é que é a metodologia utilizada pelos gestores para fazer essas distribuições, mas tem que tomar bastante cuidado, tá? Ok, então é isso aqui que eu tinha para repassar com vocês. Lembrando que aqui basicamente a gente não está tendo problemas graves aqui de crédito, é apenas o mercado voltando à realidade. Aqui basicamente fundos de infraestrutura, high grade, voltando a pagar pouco, o que é de se esperar em fundos com foco em segurança, né? Ok, então é isso. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda.
Até a próxima.